Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem, se cuidando, né? Continuando com esse isolamento social aí que foi nos imposto. E vamos lá para mais uma aulinha de língua portuguesa. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro, tá? O Fantasma da Ópera. Eu havia passado algumas questões para vocês responderem, questões bem básicas, assim, quem lê o livro não tem dificuldade nenhuma em responder aquilo. Vamos falar um pouquinho sobre elas, mas vamos falar um pouquinho mais sobre a história em si. Eu creio que nessa altura todos já leram, né? Com certeza, absoluta. Já estão relendo, com toda certeza também. E então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Fantasma da Ópera e sobre algumas características da literatura gótica, que é o que permeia aqui toda a história, né? Então, assim, ao longo do romance, gente, nós encontramos elementos da literatura gótica, né? Como, por exemplo, a ambientação sombria, né? Lá dos subterrâneos, a atmosfera com tom de religiosidade ali, voltada ao transcendente, personagens marcados por conflitos psicológicos, né? Seríssimos, inclusive, que esses conflitos as oprimem, e a presença da morte. Tudo isso são elementos trazidos da literatura gótica e que percebemos presente aqui em todo o enredo, em toda a história. Bom, toda a dinâmica do romance, né, gente, gira em torno do quê? De saber quem é essa figura enigmática, né, por trás da máscara, né, de quem é o tal do fantasma da ópera. O romance ele é situado na Ópera de Paris, que é um espaço, né, marcado pela modernidade, por elementos luxuosos, no andar superior, lá onde acontecem os espetáculos, e se contrapondo a isso, a obscuridade das galerias subterrâneas, né, desse local. E tá, esse é o ambiente. E a máscara, gente? O que será que essa máscara pode representar? O que essa máscara representa? Eu posso dizer que essa máscara representa um jogo de aparência, né? É um jogo, né? Entre a aparência e a essência, entre o que é verdadeiro e o que é apenas mostrado, o que é, não diria mentira, mas entre o que é verdadeiro e o que não é assim tão verdadeiro, digamos assim. Mas basicamente entre a aparência e a essência, entre o interior e o exterior, entre o que importa de verdade e o que vemos, né? E aí também vem uma discussão sobre a beleza interior, né? Que tanto se fala por aí, declamada em poesia e tudo mais, entre a beleza física e a beleza interior. Enfim, rende muitas interpretações e muitos comentários, né? Então, eu lembro que eu passei para vocês lá algumas questõezinhas, e uma delas era qual era o motivo do tumulto, né, entre as meninas lá do corpo de baile. Exatamente a visão desse fantasma, né? E aí temos aqui na página, quem tem a minha versão do livro, que é essa aqui da FTD, está lá na página 50. Na página 48 tem ali que as meninas precipitaram-se em tumulto, umas com risadas forçadas, outras com gritos de terror. E o motivo disso era porque haviam visto o fantasma, né? Aí a Sorelli, que desejava ficar sozinha. Por que ela queria ficar sozinha, né? Por que ela ficou irritada, né? Porque ela queria ficar sozinha para repassar o discurso, que em breve ela ia proferir esse discurso, né? Então, recebeu mal-humorada o bando que se apinhava em torno dela. Foi aí que a pequena James, de nariz arrebitado e olhos azuis, explicou com voz trêmula que a angústia abafava. É o fantasma. Né? Isso daqui vocês encontram nessa minha versão do livro aqui da FTD na página 48. Tinha uma outra questão que eu pedia para vocês, falava a respeito como que surge a ideia
como que surge a ideia do fantasma, né? Aí nós temos aqui no próprio livro, na página 50, no segundo parágrafo, a ideia do esqueleto nascera da descrição feita por José, chefe dos maquinistas, que se deparava com o fantasma na pequena escada, perto da ribalta, que desce aos porões, a quem se dispôs a ouvi-lo contou. Aí aqui a descrição que ele faz do fantasma. É magérrimo e sua casaca flutua numa armação esquelética. Os olhos são tão fundos que mal dá para ver as pupilas. A gente só vê 2 buracos negros, como nos crânios dos mortos. A pele é amarela e de perfil não tem nariz. O que é horrível de ver. De cabelos tem umas mechas escuras na testa e atrás das orelhas. É a descrição que ele faz, né? E a partir daí se tem essa imagem do fantasma aqui da ópera. Aí eu perguntava alguma coisa sobre a trajetória de vida, né, da personagem Christine. Bom, se a gente pegar lá pela infância dela, o pai dela era um camponês, certo? Que vivia com a família, cultivava a terra. E durante a semana ele cantava num coro aos domingos. Daí que vem a herança musical, né, dela. Era o melhor violinista da Escandinávia, o pai dela. Ensinou a filha a decifrar o alfabeto musical antes de saber ler. Então, ela teve um contato, né, muito, muito próximo com a música desde muito pequena, através dos ensinamentos do pai. Então, e após a morte da mãe de Christine, o pai vende as terras e eles vão para a cidade. Mas na cidade eles passam por muitas dificuldades e acabam retornando ao campo. Até que um dia, né, aí aparece a figura, né, de um outro personagem, do professor Valérius, que os ouve cantar em uma feira e leva os dois para a França. Então, isso responde às questõezinhas que eu passei para vocês. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o livro em si, sobre a história em si. Já que tenho certeza que todos já leram, né? Não vai ter problema nenhum aqui contar um pouquinho mais, né, gente? Então, assim, O Fantasma da Ópera, como eu já havia falado para vocês, foi publicado em 1910. E ele é uma obra muito adaptada para o cinema, né? E atuações de teatro também. E atingiu o seu auge, gente, quando ele foi adaptado para Broadway. É uma obra muito vista. É o musical mais visto desde sempre, O Fantasma da Ópera. Existem várias adaptações, muda uma coisa ou outra, mas a essência é a essência do romance, do livro. Bom, a ação do romance se desenvolve, vamos situar aqui mais ou menos o tempo, né? No século XIX, em Paris, né? Na Ópera de Paris, que como eu já havia mencionado também, é um monumental luxuoso, um edifício construído entre 1857 e 1874. E os empregados são confrontados lá com acontecimentos e acidentes sem qualquer explicação. Aí, quando não tem explicação, normalmente as pessoas atribuem essas coisas ao sobrenatural, né? Aí, elementos da literatura gótica. E afirmam que a ópera é assombrada por um fantasma. E de fato, né, gente, desde criança, este homem sem rosto, né, que ali vive nos subterrâneos da ópera e perto de um curso d'água. Ele vive lá há muitos e muitos anos. Ele fugiu, na verdade, do público, né, ele se esconde da vida, se esconde do público devido à sua aparência, né, porque o rosto dele, né, gente, é um rosto deformado, mas ele tem uma personalidade sombria também, né? Aí tem aqui um contraponto aqui que o autor fala, né, em uma das partes. Uma personalidade sombria, um rosto deformado, uma personalidade sombria que nunca conheceu a luz do sol. Forte isso, né? Então, ele se apodera desse lugar, né, como sendo o seu mundo, né? E pretende o quê? Pretende controlá-lo. Ele se apodera do subterrâneo lá, como sendo dele, e quer ter controle sobre tudo que acontece. E a uma certa altura lá, ele começa a se chantagear, né, os administradores da ópera. Ele exige que continuem pagando um salário de 20 mil francos, se eu não me engano. E ele faz mais uma exigência, né, que reserve o camarote número 5 em todas as atuações.
para ele. Entretanto, né, aí temos a figura da bailarina lá, né, que depois ela vai se tornar cantora, a Christine, que ela acredita ser guiada por um anjo da música, né, aí mais um tom de religiosidade, atribuído aqui característica da literatura gótica. E esse anjo da música supostamente enviado pelo pai após a morte, aí ó, elementos, né, de crenças religiosas mesmo. E ela consegue, né, gente, subitamente, assim, alguma proeminência nos palcos da ópera quando ela substitui a Carlota, né, aquela diva, né, que era a diva do espetáculo, mas extremamente arrogante, né. Christine, ela conquista os corações da audiência na sua primeira atuação, né, incluindo seu amor de infância e também o patrocinador do teatro, o Visconde lá, o Raul, né. E o anjo lá, que tanto fascina a Christine, é a chave do sucesso ela acredita, né, que é a chave do sucesso dela como cantora. Na verdade, não é só que ela acredita, ele é a chave do sucesso dela como cantora, né. Mas ela é apaixonada pelo Raul, né, o que vai incomodar o fantasma aqui em certo momento, né. Ele não gosta dessa relação entre a Christine e o Raul e leva ao seu mundo subterrâneo, um lugar frio e sombrio, né? Ele acaba levando até lá. E ela percebe, nesse momento, né, que o anjo da música é, na verdade, quem? É o fantasma que aterroriza lá a ópera. Descobre que ele é fisicamente deformado na face, que a razão pela qual ele usa essa máscara, né, para esconder essa deformidade. E ao olhar a sua verdadeira imagem, Christine faz o quê? Ela fica chocada, né? Ela entra em choque, porque realmente é algo chocante, né? A imagem dele. O fantasma decide prendê-la, né? Ele prende ela lá no mundo dele, vamos dizer assim. E somente vai deixar ela sair, ela partir, se ela prometer não amar ninguém além dele e voltar por vontade própria. Ai, né? É complicado. Bom, Christine enfrenta uma luta interna entre o amor lá que ela sente por Raul e a sua fascinação pelo gênio da personalidade do fantasma, porque ela é fascinada por ele, né? Ela ama o Raul, mas ela tem essa fascinação pelo fantasma. Mas ela decide se casar lá com o Raul em segredo, né? E fugir para Paris. E fugir de Paris, né? E do alcance acredita que fugindo de Paris foge do alcance do fantasma. No entanto, seu plano é descoberto e durante uma atuação na ópera, que ela está atuando, né? Fausto, Christine é raptada do palco e levada para os labirintos subterrâneos lá da ópera. E é nesse lugar que ocorre o confronto final entre Christine e o fantasma e o Visconde, né? O Raul. Christine é forçada a escolher entre o fantasma e Raul. Nesse momento, ela escolhe o fantasma com o intuito de salvar a vida das pessoas, né, da ópera. Mas o fantasma, porque ele havia ameaçado, né, de destruir a ópera de Paris, colocando muitas vidas em risco. Então, se ela escolhesse ficar com o Raul, então ela acaba optando por dizer pra ele, né, que acaba ficando com ele mesmo, com o fantasma e tal. Mas o fantasma mantém o Raul como refém e encarcera ele lá no lugar mais longínquo dos subterrâneos da ópera, né? Escolhe um lugar muito escondido lá. Quando o fantasma retorna para Christine, ela espera como uma verdadeira noiva. Ele, então, atreve-se a dar-lhe um beijo, né, na testa. E ela acaba aceitando isso sem rejeitá-lo ou demonstrar qualquer tipo de pavor, de horror, nada assim. E esse ato tão simples, né, trouxe uma alegria imensa a ele. E isso despertou alguma coisa boa ali dentro, né, gente? Que pela primeira vez na vida ele foi tratado como uma pessoa comum. Imagine, é muito complicado mesmo, né? E os dois começam a chorar e Eric diz a Christine que ela pode ir embora e casar-se com Raul nesse momento. Que é o homem que ela ama, né? Porque ele mesmo diz, né, que ele não passaria de um monstro se comparado com ela. E que ele está até, inclusive, pronto a morrer por ela. A única coisa que ele pede é que, quando morrer,
ela o enterre junto com o anel que lhe havia dado. Ele havia dado um anel para ela. Daí ele faz esse pedido, que quando ele morrer, que seja enterrado junto com esse anel que ele deu a ela. Bom, Cristina e Raul vão embora e nunca mais são vistos, né? E o fantasma, gente, é ele que morre, né? 3 semanas depois. 3 semanas depois. E o anúncio da morte foi feito por num jornal, né? Por um persa num jornal. Anos e anos mais tarde, um esqueleto, gente, é encontrado nos subterrâneos da ópera, né? E junto ao esqueleto, o que tinha, gente? Um anel de ouro. O mesmo que Eric havia dado a Christine, indicando que ela cumpriu a promessa. Ok? Como eu havia falado, tenho certeza que todos já haviam lido o livro, né? Creio que aqui a gente finaliza essa discussão sobre o livro e na próxima aula a gente volta fazendo algumas questões, vamos fazer juntos, tá? A princípio, do livro didático, ok? Fiquem bem e até a próxima.